Fala galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar sobre Um Lugar Silencioso, dia 1. E esse filme, ao contrário do que muitas pessoas pensaram, né? Eu acredito que pensaram, ele não é uma continuação de Um Lugar Silencioso parte 2 que a gente viu lá com a Emily Blunt. Não é uma continuação. Eu vou explicar aqui direitinho antes de desenhar a minha análise. Eu acho que eu preciso fazer isso primeiro. Um Lugar Silencioso, dia 1, ele nada mais é do que um filme de origem. Ele vai contar exatamente como o nome sugere, o primeiro dia de todo o apocalipse que a gente viu, que já estava ali super desenvolvido em Um Lugar Silencioso de 2018, né? O que tinha o John Krasinski, a Emily Blunt, as crianças. Esse filme desse ano agora, ele vai contar o primeiro dia que chegaram, né, esses alienígenas no planeta Terra, especificamente nesse filme em Nova York, né, porque tudo acontece em Nova York, nos Estados Unidos, né? Então vai contar ali o desenvolver essa história a partir dessa cidade com uma personagem aqui ela tá doente, né? Ela tá doente, num estágio terminal, né? E aí mostra toda a trajetória dela nessa cidade, né? Ela descobrindo como os monstros reagem, como os monstros atacam. E tudo isso vai se desenvolvendo, ela encontra eventualmente outras pessoas que ajudam ela. E a história vai caminhando por isso. É uma história simples, como qualquer outra história de origem. Mas eu preciso falar aqui, né? Claro, né? Essa protagonista ela é protagonizada por ninguém menos que Lupita. E a Lupita ela é uma tremenda atriz. Ela é um nome, assim, renomadíssimo em Hollywood hoje. E não é à toa. Eu acho que nesse filme ela mostra um pouco disso. Claro que ela fica ali por vezes um pouco presa no que a própria personagem precisa entregar, mas eu acho que ela faz isso de uma maneira muito boa, muito competente. Eu acho que a Lupita ela conseguiu dar uma dimensão a mais para uma personagem que, como eu falei, ela tinha uma história, uma trajetória muito simples. A Lupita ela conseguiu trazer uma carga emocional bem ímpar para a personagem dela. Fez a gente conseguir se apegar a ela, se preocupar com ela, apesar do texto por muitas vezes não parecer querer ir muito nessa direção. Mas a Lupita conseguiu fazer isso, porque a Lupita consegue fazer isso. E, obviamente, né, um dos personagens, né, que ela eventualmente encontra, né, nessa trajetória dela é o personagem do Joseph Quinn, né, que muita gente, acho que a maioria das pessoas vai conhecer ele de Stranger Things, da última temporada que teve. Ele vai estar como o Tocha Humana em Quarteto Fantástico ano que vem. Então ele é um ator que desde Stranger Things a gente já começou a comentar, né? Que ele tinha potencial para ser muito mais, para crescer dentro desse meio artístico. E de fato ele está crescendo. Em Um Lugar Silencioso dia 1 ele consegue, assim como a Lupita, provar que ele é um grande ator. O personagem dele nesse filme, ele não tem um grande destaque aqui, não tem nenhum momento que ele tenha realmente um momento só dele nesse filme, não existe isso aqui, mas é sempre ele como um personagem meio coadjuvante, exatamente como um personagem coadjuvante ao personagem da Lupita, exatamente isso. Mas assim como a Lupita, ele tem um carisma e uma competência, um talento suficiente para dar uma dimensão a mais ao personagem, para dar um drama a mais ao personagem, pra gente conseguir se apegar a ele. E eu acho que não só fazendo isso individualmente, eu acho que eles dois conseguem criar uma química ali entre os dois personagens muito boa. Muito boa. Tem uma cena em específico que eu não vou comentar sobre, claro, mas que explicitamente sobre o que ela é, mas que é emocionante de assistir. Assim como o próprio filme, a cena é super simples. Ela não agrega assim absurdamente a história, mas ela agrega aos personagens. Ela consegue expandir aqueles personagens ao mesmo passo em que esse filme
tenta e consegue expandir esse universo, apresentando novos personagens, apresentando exatamente a origem de tudo, né? Pelo menos naquela cidade, e o caos que se criou com a chegada de vários alienígenas, até com a ignorância de algumas pessoas, ignorância aqui no sentido de não saber mesmo das pessoas em lidar com esse novo tipo de criatura, né? Que ataca pelo som. E isso exatamente me leva a mais um ponto que eu preciso comentar aqui em relação a esse filme, que é exatamente o som. O filme ele se chama Um Lugar Silencioso. Então, é intuitivo, né, pensar que o som ele vai ser fundamental para ele te imergir dentro do filme. Para ele te jogar ali dentro, para você sentir tudo que o filme ele tá te fazendo sentir, ele quer te fazer sentir. E eu acho que o som aqui ele funciona. Exatamente, às vezes até por fazer jus ao nome. O silêncio e às vezes o menor dos barulhos é suficiente para você conseguir sentir a tensão daquele momento, sem precisar de uma trilha sonora super elaborada, não precisa. Esse filme ele ganha na simplicidade em todos os sentidos. Todos os sentidos. Porque, assim como eu falei do elenco e dos personagens, da narrativa, do teor de um filme de origem, o som ele não tenta se criar e se extrapolar mais do que ele precisa. Ele, como eu falei, faz jus muitas vezes ao nome de Um Lugar Silencioso. Ele é muitas vezes aquele silêncio ensurdecedor que você fica à espera de qualquer barulho que vai causar uma possível morte também. Qualquer barulho um pouco mais alto ou até um baixinho já te deixa tenso. E é nisso que o filme ganha também. Porque ele consegue te deixar dentro daquele mundo com esses pequenos e quase inaudíveis sons, né? Então eu acho que o filme como um todo ele faz isso muito bem. Ele consegue apresentar novos personagens que são carismáticos, que a gente consegue se identificar. Ele consegue expandir o universo com um filme de origem que eu particularmente eu não sou um grande fã de filmes de origem, então eu fiquei feliz que esse me agradou. E eu acho que principalmente o som e a imersão, como eu falei no filme. Eu acho que, claro que tem outros filmes que esse fator é fundamental, mas eu acho que esse filme ele consegue fazer isso muito bem. Então eu acho que são 3 fatores aqui que elevam esse filme para algo mais. Mas eu preciso comentar aqui uma coisa que aconteceu comigo na sessão que eu fui, que é bem chato, tá? Mas que eu preciso comentar, porque se aconteceu comigo, obviamente vai acontecer com várias outras pessoas. Foi bem desagradável, inclusive. Na sessão que eu tava bem cheia até. Eu assisti no sábado, no primeiro fim de semana de estreia. E foi uma situação desagradável, porque, como eu falei, a sala tava bem cheia. E tinha um grupinho, né, de pessoas sentadas mais ao fundo da minha sala. Um grupinho de adolescentes que, bom, ficavam conversando alto durante o filme. E aí, eventualmente, eles tiravam fotos, sei lá, tiravam selfies de si mesmo, e aí ligavam flash, então vinha uma luz absurda lá de trás. E aí a gente pedia, né, pra eles ficarem quietos, fazia pra eles ficarem quietos. Eles faziam o show de volta de deboche. Até que eventualmente uma outra pessoa nessa mesma sala de cinema, ela se estressou, gritou com eles. E aí uma das garotas desse grupo de adolescentes gritou de volta e começou a falar que ela tinha, né, comprado o ingresso, como qualquer outra pessoa ali, ela estava no direito dela de fazer o que ela quisesse. E aí esse cara, né, que gritou com esse grupo de adolescentes, ele levantou e precisou chamar um segurança. E o segurança, ele precisou ficar ali do lado desse grupo de adolescentes o resto da sessão. Ele pediu para os adolescentes ali ficarem quietos, né, ele mandou um vamos ficar quieto, quinta série, e assistir o filme. Não vou mentir que eu até gostei desse fora que ele deu, tá? Mas que eu lamento que tenha sido necessário. E realmente, depois que o segurança chegou,
as pessoas ficaram quietas, né? Os adolescentes ficaram quietas ali e terminaram o filme sem conversar, sem tirar foto, sem ligar flash, sem nada. Então, de fato, eles estão fazendo coisa errada, eles só eram orgulhosos demais pra admitir. Mas o ponto aqui é, não é porque você comprou um ingresso de cinema que você pode fazer o que quiser dentro da sala. Como qualquer outro estabelecimento, você tem regras de comportamento e de conduta que você tem que seguir. Não é à toa que no início de cada sessão de cinema eles falam: confira o seu assento, porque se você comprou o assento X, você não vai sentar no Y, porque outra pessoa vai comprar o Y, e aí? Existem regras que precisam ser respeitadas. Eles falam: desligue o som do celular, ou desligue o celular, sabe? Qualquer coisa, não deixe lixo dentro da sala de cinema. São regras de conduta que, por mais óbvio que pareça, que você vai em sessões de cinema e você fala: cara, eu já tô careca de saber disso, não preciso ficar vendo isso a cada sessão. Infelizmente precisa, porque tem pessoas desse tipo ainda indo em cinema, ainda com essa mentalidade de que eu paguei, eu posso me comportar do jeito que eu quiser, e não é assim. Apesar disso, apesar desse comportamento infantil, né, esse comportamento ridículo, né, desse grupo de pessoas que estava na minha sala de cinema aqui pertinho da minha casa inclusive, mas enfim, apesar desse comportamento, não conseguiu atrapalhar o filme já estava até bem no final, quando resolveram reclamar, né, já estava me incomodando muito, não atrapalhou o filme, então, mas que fica aqui então a crítica do filme, né, que é um filme muito bom, vale a pena assistir, claro, assim como toda a franquia, mas que fique também um toque, tá? Para que vocês não sejam essas pessoas inconvenientes, essas pessoas chatas, essas pessoas que ninguém quer ter por perto e que são orgulhosas demais para admitir que estão fazendo realmente alguma coisa errada, tá? Então fica aqui a análise, fica aqui o meu toque, né, a minha dica. E é isso, gente. Foi um pequeno desabafo aqui no final, mas era isso. Essa foi a minha análise de Um Lugar Silencioso. Eu recomendo demais assistir. Ainda tá em cartaz, inclusive. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui o like, comentar o que vocês acharam, compartilhar com quem vocês acham que possa gostar desse tipo de conteúdo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para dar aquela força, aquela moral. Beijo e valeu!